ProUni, Programa Universidade para Todos. Olá, bem-vindo ao Projeto Eureka de hoje, que traz no seu início um rápido, porém necessário, comentário. É a rima de sempre sobre o Programa Universidade para Todos. Na sequência, aí sim é a hora e a vez da língua estrangeira moderna, com o espanhol especificamente. A professora Ana nos conduzirá no sentido da língua espanhola. Mas antes disso, algumas indagações sempre úteis, sempre necessárias. Sobram bolsas do Programa Universidade para Todos. No Paraná, primeiro semestre de 2007, sobraram mais de 1.300 bolsas. Totais, 100%, parciais, 50%, 30%. E ninguém usufruiu delas. Requisito básico é o Exame Nacional do Ensino Médio, a prova do Enem, com um acerto superior a 45 pontos. Então, isso é bem importante. Mais importante ainda foi a decisão do governo, agora, no mês de agosto, do governo federal, em não permitir mais que as instituições de ensino superior, que estão se saindo mal nas provas, na avaliação do ensino superior, tenham acesso a receber alunos do Programa Universidade para Todos, o ProUni. Isso é muito oportuno. Oportuno sim, porque só as instituições com credibilidade e que conseguem estruturar bem os seus cursos merecem ter esse respaldo governamental e receber estudantes bolsistas, parciais ou integrais. Então essa é a hora em que as instituições de ensino superior repensarão a sua qualidade, pois deixarão de usufruir do ProUni também se, por mais de 2 vezes, se saírem mal nos exames de avaliação. Isso é oportuno, é importante sim. Na sequência, língua espanhola e a professora Ana brindando-nos com o espanhol. Bom trabalho, aproveite. Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aulinha de espanhol. Você deve estar lembrada que nas nossas últimas aulas, 2 últimas aulas, a gente trabalhou com artigos. O artigo propriamente dito e a eufonia. Você estudou esse conteúdo? Viu que não era difícil colocar em prática? Pois é, hoje nós vamos trabalhar com pronomes. Nós temos 2 tipos de pronomes principais aí. Os pronomes pessoais, sujeito, e o pronome pessoal complemento. O que é o pronome pessoal sujeito e o pronome pessoal complemento? O pronome pessoal sujeito, o próprio nome já diz, ele vai ocupar o lugar do sujeito da frase. Eu vou ao cinema. Quem que vai? Eu. Esse é o sujeito da frase. E o pronome complemento? Qual é esse pronome pessoal complemento? É o pronome que vai ocupar o lugar do complemento. Você deve estar pensando, mas o que é o complemento da frase? É o que completa obrigatoriamente o verbo, o objeto direto e o objeto indireto. Você deve ter pensado, ai meu Deus do céu, vamos ter que falar em espanhol em objeto direto, em objeto indireto? Não se preocupa não. Por quê? A gente vai ter que saber quais são os pronomes complemento. Não fica se preocupando se é objeto direto, objeto indireto. Eu vou dar uma passadinha para você saber o que é objeto direto, o que é objeto indireto. Mas nós vamos direto ao assunto, certo? Então, vamos lá. Pronome pessoal sujeito. A gente já falou, vai ocupar o lugar do sujeito da frase. O eu, em espanhol, corresponde ao nosso yo. Alguém deve ter pensado, opa, mas espera lá, eu escutei isso já como yo. Por que essa diferença, professora? Questão do local da pronúncia. Quando você estiver na Espanha, a maior parte da Espanha, o Y, que o yo é YO, ele vai ser pronunciado como I. O Y é pronunciado como I. Aqui na América, na maioria da América, ele é pronunciado como J. Então, para você não tem diferença nenhuma. Você pode tanto pensar no yo ou no jo. Então, voltando, só a gente fez a partezinho para você saber. O yo, eu, tu, é tu mesmo. Só que em espanhol ele recebe acento. Depois, ela e ele. Ele é ele e ele é ela. E nós temos mais um pronomezinho, o usted. Sabe qual é a tradução do usted? O usted é um pronome formal. Ele corresponde ao senhor, a senhora. Então, lembre, ele tem uma formalidade no uso. Até você pode estar pensando, ele tem um sonzinho parecido com o nosso você? Posso traduzi-lo como você? Não, não estaria gramaticalmente correto. Por mais que pareça, usted, ele tem um som muito parecido. Muitas vezes a gente acaba confundindo mesmo. Escuta alguém em espanhol falar usted, eu acho que é
você, mas não é não, é o senhor, a senhora, tratamento formal. Daqui a pouquinho nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso que vai ser bem importante para você. Aí nós temos o nosotros, que é o nós, e o vosotros, que é vós. Mais um detalhezinho, em espanhol nós vamos ter nosotras e vosotras, uma forma feminina. Nosotras vamos ao cine, nós, as mulheres, vamos ao cinema. Vosotras ireis ao teatro, vós, então é uma forma feminina. E depois nós temos o ellos, ellas, eles e elas, e o ustedes. Que ustedes o que vai ser? Os senhores, as senhoras. Mas tem um detalhezinho aqui. Ustedes também pode ser vocês. Você deve estar pensando, mas espera lá. Por que lá no usted não poderia ser você e agora no ustedes pode? É uma questão de concordância aí que a gente faz. Vamos pensar, se eu tenho como segunda pessoa do singular, o tu, o correspondente na segunda pessoa do plural seria vosotros ou feminino vosotras. Muito bem. Aí, terceira pessoa do singular, o que seria? O ele, que a gente já conversou, e o ustedes. Usted. E a terceira pessoa do plural, o que seria? Eles, ellas e ustedes. Mas o que acontece? Em algumas regiões, ao invés de transformar da segunda pessoa do singular para a segunda pessoa do plural, fazer o correspondente que a gente acabou de falar, eles vão utilizar, ao invés, para passar do tu para a segunda do plural, ao invés de usar o vosotros, você já deve ter percebido, eles vão usar no lugar o ustedes, muito bem. Então, é uma questão de regiões aí. Aí você vai perguntar assim, mas espera aí, pode me perguntar lá na minha prova de qual região que usa um, qual região que usa outra? Não se preocupa não, ninguém vai te perguntar isso. A única coisa que você tem que estar lá atento, atenta na tua prova é a tradução. Então, relembrando, nós temos usted, o senhor, a senhora, e ustedes, os senhores, as senhoras. Então, como que eu vou usar isso na minha frase? Vamos lá? Se eu quiser, por exemplo, dizer que você vai a tal lugar, qual seria o pronome que corresponde a você, que a gente acabou de falar? O tu. Então, o que eu vou usar? O tu, concordando com o meu verbo aí. Então, tu vas a teatro, ao cine, aonde você quiser ir. Cuidem com essa concordância. Eu tenho que o meu pronome pessoal sujeito concordar com o verbo. E outros exemplos que eu já dei para você, como, por exemplo, o caso do nosotras, do vosotras, que a gente tinha aí. Vosotras ireis a tal lugar. Ou, se vocês quiserem, nosotras estamos cenando. Lembra do masculino e feminino, que no espanhol tem essa concordância. Então, muito importante, eu tenho que concordar com um pronome, o que eu vou fazer? Eu vou pegar este pronome e vou adaptar com o verbo da frase. As duas coisas têm que estar em concordância, pronome e verbo. Mas nós temos mais um detalhezinho aqui na nossa questãozinha. O quê? Quando a gente falou na terceira pessoa, nos verbos lá, nos pronomes da terceira pessoa, a gente falou o que era a terceira pessoa? Ele, ela e o usted. Muito bem, mas nós temos mais um pronome nessa terceira pessoa. É um pronome ele. Qual é a tradução, professora? Primeiro, vamos dar uma pensadinha nele. Ele não tem uma tradução fixa para o português. O que eu quero dizer? Se eu pensar, eu, era eu. Tu, você. A gente foi traduzindo assim sequencialmente. Agora, esse ele é um pronome neutro, então a gente não tem essa forma exata. Como que eu vou fazer para saber se ele está bem utilizado numa prova? É muito fácil. Você vai substituí-lo por isto ou isso. O esto ou isso do português, que vai ser os pronomes que a gente vai trabalhar na nossa próxima aula. Não hoje ainda, numa próxima aula. São pronomes demonstrativos neutros, o isto e o isso do português. Então você pode estar pensando assim, mas espera lá, eu uso em situações diferentes o isto e o isso. Como você está sabendo tudo aí para a prova, já está afiadinha, você pode estar pensando, mas tem uma diferença. Eu uso isto nessa situação, eu uso isso naquela. Aqui para você não interessa. Você pode usar tanto uma forma como outra que ela cabe. Então, você está lá na tua prova, apareceu o pronome ele, você tem que ver se está bem empregado. O que você vai fazer? Utilizar o isto ou isso. Muito bem. Lembrei de um
coloco um. Lembrei do outro, coloco o outro. Vamos lá para um exemplo? Se eu disser assim para você, por ele desistiu del viaje. Tranquilo? Por isso desistiu da viagem. O ele está bem utilizado. E agora, se eu disser assim, ele é mi mejor amigo. Não vale, né? Por mais que o cara lá seja um mala, não vale. O que você tem que fazer? Utilizar o ele gramaticalmente correto. A gente vai falar assim do melhor amigo. Ele é mi mejor amigo. Percebeu? Então é isso. Você vai substituir o ele por isto ou isso. No nosso próximo bloco, a gente vai continuar com os pronomes complemento. Aquele objeto direto, objeto indireto que a gente falou. Até daqui a pouquinho. A gente já se encontra.